Como a qualidade de vida vai te ajudar a parar de sofrer com estresse? Oi, eu sou a psicóloga Vanessa Valente e eu ajudo pessoas que sofrem com estresse a terem uma vida mais equilibrada e saudável. É bem comum a gente ouvir pessoas estressadas reclamarem e usarem frases do tipo: eu não tenho controle, eu não posso fazer nada para resolver isso aqui, ou a minha vida tem tudo menos qualidade. Essas pessoas também frequentemente elas não conseguem ver coisas positivas, parece que o estresse caiu como uma bigorna na vida delas e tá atrapalhando todo o resto. Não tem hoje uma receita mágica para a gente resolver todos os nossos problemas, mas o oposto a viver com estresse é o que a gente chama de uma vida com qualidade. E aí, quando a gente pensa em qualidade de vida, é bem comum se ouvir dizer, ou as pessoas pensarem que qualidade de vida é fazer atividade física, é comer saudável, é morar na praia ou morar no campo. E tem gente que nem gosta de praia, que odeia campo, que tem alergia a insetos, e esse tipo de vida não seria uma vida com qualidade para essas pessoas. Então, como é que a gente define qualidade de vida? A melhor forma de definir é olhar para o contexto atual em que a pessoa está vivendo, para as características pessoais dessa pessoa e não complicar. E aí, quando você ouve uma pessoa dizer que a vida dela tem qualidade, que ela tá feliz, quando ela consegue enxergar coisas positivas na vida dela, quando ela sente que tem algum controle sobre algumas coisas, né? A gente não controla tudo, mas essa pessoa tem controle sobre algumas coisas. A gente entende que sim, essa pessoa sente que tem qualidade de vida, né? Não tem uma receita mágica para a qualidade de vida. Mas eu vou falar aqui sobre 3 desafios, 3 coisas que a gente pode fazer que vão aumentar a nossa qualidade de vida e mandar para longe estresse e as suas consequências, que são a ansiedade, a depressão e o burnout. Né? E buscar qualidade de vida, a gente entende que tá em oposição ao estresse, é por isso que a gente vai falar de qualidade de vida hoje, né? E vamos pensar aqui que quando a gente fala de uma pessoa estressada, uma pessoa com burnout, com ansiedade, com depressão, a gente fazer uma lista de coisas ruins que tem na vida dela. E por que não a gente começar a olhar para as coisas boas que podem ter na vida dessa pessoa, né? Por que a gente não trabalha, inclusive, o que pode ter de coisa boa na vida da pessoa, para que sim, ela se enxergue com qualidade de vida e ela afaste essas coisas que a gente não quer, especificamente o estresse. Então, o primeiro desafio é você buscar as causas corretas do seu comportamento, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O segundo é a exposição a coisas novas, e o terceiro tem a ver com uma transformação em médio e longo prazo. Então, vamos falar agora sobre buscar a causa correta. Muitas vezes a gente pensa que eu me comporto de uma determinada forma por conta da maneira como eu tô me sentindo. Quer ver um exemplo? 2 crianças, 2 irmãs estavam brincando ali e uma pegou o brinquedo da outra, e aí a maior queria o brinquedo, né? E a menor tava com o brinquedo dela, ela foi lá e bateu na irmã e justificou que bateu na irmã porque tava com raiva, ficou brava. Não é necessariamente a raiva que fez com que essa pessoa, com que essa menina, essa criancinha batesse na irmã. Vamos falar que dar um tapinha ali trouxe uma consequência que ela queria, que era ter o brinquedo de volta, mais rápido do que tentar negociar de outra forma. Eu te dou um tapão, você devolve meu brinquedo, você solta o brinquedo, eu pago ele de volta. Essa é uma forma. Aí você pode ter outras dúvidas, né, em relação, mas Vanessa, como é que é esse negócio de comportamento? Como é esse negócio de sentimento? Como que o sentimento não manda no meu comportamento? Como é que eu não me comporto porque eu tô sentindo alguma coisa? Quer ver um exemplo que faz a gente pensar bem e entender como o sentimento não manda em tudo? Se a gente entender que o sentimento é o que gera, é o motivador do meu comportamento, da minha ação, é como se eu estivesse falando que
eu namoro com uma pessoa porque eu a amo. Quando na verdade você ama porque namora. Eita, como assim? Vamos entender isso melhor. Se você aceitar, por exemplo, que um casal tá se relacionando porque eles se amam, você tá colocando ali o amor, a paixão, o sentimento como o que motiva aquele relacionamento. E pode ser sim que no começo tenha algum tipo de interesse ali, mas não é necessariamente movido pelo sentimento. Porque se fosse assim, você ia ter casais que estão juntos, sei lá, 30, 40 anos e que têm o mesmo sentimento exatamente igual do que lá no começo, quando eles começaram a namorar. Não é assim. A gente se comporta de uma forma afetuosa, de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, e por isso o sentimento de amor ele vai crescendo, ele está presente. O sentimento ele acompanha a nossa ação. É como se ele estivesse junto, sabe? Como se a ação tivesse uma mochilinha aqui, ó, e a mochilinha é o comportamento e levasse. Então, entender o porquê que eu me comporto de uma determinada forma me faz ter mais qualidade de vida ou não. Um exemplo é uma pessoa, por exemplo, que não gosta de lugares muito cheios. Não dá para levar essa pessoa na 25 de março, não dá para levar ela num bloco de carnaval, porque ela vai ficar estressada, ela vai ficar irritada. E aí você vai falar assim, o lugar cheio deixa a pessoa estressada e irritada? Não exatamente. Porque essa mesma pessoa, por exemplo, ela pode ir para um estádio de futebol, ver o time dela jogar e tá feliz da vida. Tem outras coisas ali, entende? O comportamento tá muito mais ligado com como eu me sinto. E a gente fala em psicologia, então, que se você quer mudar a forma como você se sente, muda o seu ambiente. Se você tiver... É bem comum falar isso, né? Tem até algumas pesquisas que falam que, em países onde tem menos sol, onde não tem menos sol, né? Países onde você tem menos incidência da luz solar, é mais provável de você ter comportamentos depressivos do que países, por exemplo, que estão ali na linha do Equador, ou países tropicais que tem mais sol. Existe esse estudo que mostra isso. Então um lugar escuro, um lugar frio, existe mais chance de eu estar mais deprimida. Não necessariamente todo mundo que tá nesse lugar vai deprimir, mas pode ser que contribua. Nas épocas de inverno, por exemplo, é mais provável que as pessoas tirem a própria vida do que no verão, enfim, tem algumas coisas assim. Então, se você quer mudar o seu sentimento, muda o seu comportamento, muda as suas ações, e isso vai ser mudado a partir do seu ambiente. Tô triste, tô pra baixo, coloca uma música que você gosta, a gente pode até falar disso em outro vídeo, mas... mude o seu ambiente de forma a que os seus comportamentos também estejam mais alinhados com aquilo que você está buscando no momento. E vamos falar um pouquinho de exposição ao novo. Não tem uma comprovação científica de que o baixo repertório comportamental ou um repertório comportamental, né? O que é um repertório comportamental? É a quantidade a variação de comportamentos que eu tenho. Então, uma pessoa que fica geralmente de casa para o trabalho, ou que nem sai de casa para trabalhar, que não vê outras pessoas e tudo mais, existe muito mais chance dessa pessoa deprimir. Claro que tudo sempre vai depender de caso a caso, mas tem mais chances, ela tem um repertório comportamental muito pequeno. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história que vai ajudar a entender um pouco como o baixo repertório comportamental pode sim levar a sofrimento, como estresse, como depressão, como ansiedade e burnout. E para isso eu vou contar a história da Ana. A Ana, ela era uma professora, fez magistério, gostava muito de dar aula. Quando ela era solteira, ela saía muito com as amigas, gostava de jogar baralho e tinha uma vida, assim, até relativamente agitada. Acontece que ela conheceu uma pessoa muito bacana
e casou. Ela casou com o homem dos seus sonhos. Eles decidiram que quando os filhos chegaram era a hora dela parar de trabalhar. Ela passou a se dedicar à família, à educação dos filhos, aos cuidados com a casa. Então ela deixou de trabalhar, ao longo da sua vida ela foi se afastando das amigas e ela estava muito dedicada ali à família dela, o que para ela foi muito bom durante bastante tempo. Aí os filhos cresceram, eles se mudaram para o exterior, o marido se aposentou e ela se sentiu a pessoa mais feliz do mundo, porque aí ela e o marido, eles tinham oportunidade de viajar, de conversar muito, enfim, eles passavam bastante tempo juntos, tomavam chimarrão, davam risadas, enfim. Até que um dia, o marido dela infartou, e aí, consequentemente, ele faleceu. E esse falecimento do marido trouxe para a vida da Ana depressão. Por quê? Ela poderia completamente, ela teria condições de viver muito bem sem o marido dela. Acontece que o marido morreu e ele, né, a família era a fonte de todo o prazer, de tudo que ela tinha para fazer. E de repente não tem mais. Então imagina a pessoa que está acostumada ali a botar o café da manhã, né, na mesa para a família, que planeja viagens de férias, que tá sempre rodeada da família, de repente não tem mais ninguém. Os filhos estão morando longe, o marido foi embora, ela não tem amigas, então ela conversa muito pouco com as pessoas. É possível que a Ana saia desse quadro depressivo? Sim, mas ela vai precisar se expor a coisas novas, ela vai precisar criar outro repertório comportamental para a vida dela, né? E quando você tem um repertório comportamental baixo, a tendência a deprimir é maior. Quer dizer que diretamente está ligado depressão, por exemplo, a um repertório comportamental baixo? Não posso dizer que repertório comportamental baixo seja causa de depressão ou de ansiedade ou qualquer coisa assim. Mas a gente percebe que pessoas que estão deprimidas, por exemplo, que estão com algum sofrimento na vida, elas têm um repertório baixo. Então, um antídoto, né, para esse tipo de sofrimento, um remédio, por exemplo, para depressão, poderia ser um aumento de repertório comportamental. Porque é bem comum a gente ver pessoas deprimidas, por exemplo, que a pessoa não tem condições de levantar para tomar banho. Ela não quer escovar os dentes, né? Ela não quer sair de casa, tem um repertório ali que tá bem restrito. Mas a gente tem a possibilidade de oferecer outras oportunidades de comportamento. Ai, Vanessa, então quer dizer que se eu levar uma pessoa que tá deprimida para Paris, ela vai deixar... Não, possivelmente ela vai estar deprimida em Paris. Mas o fato de ela conhecer coisas novas, ela ir se expondo a coisas novas, faz com que ela consiga se adaptar, ela precise se adaptar a esse novo contexto, e a chance de deprimir ou manter-se deprimido é menor. E aí, pra gente entender um pouquinho de comportamento, né, que eu tô falando de repertório comportamental, de comportamento e tudo mais, vamos entender um pouco como é que funciona. O nosso comportamento, ele é mantido por 3 coisas, vamos dizer assim, né? Na psicologia a gente chama isso de tríplice contingência. Não precisa se atentar aos nomes técnicos, eu vou explicar da melhor forma aqui para todo mundo saber. Que é o seguinte, o ambiente onde a gente tá, ele evoca, ele chama algumas ações nossas. E se essa ação, ela for reforçada, ela tiver, entre aspas, uma recompensa, a chance dessa ação acontecer de novo aumenta. Quer ver só? A gente era criança e aí a gente aprendeu que para abrir a torneira tinha que girar assim, né? E aí você vai lá, chegou no banheiro para lavar a mão, gira ali, abre a torneira, sai água, você lava a mão. Ou, por exemplo, se você quer acender a luz, você aperta ali o botãozinho do interruptor e acende a luz. Esse é um comportamento que a gente aprendeu. Logo, se você chegar num lugar que esteja escuro, a probabilidade de você procurar o interruptor e apertar o botão é muito maior. Na maior parte das vezes funciona, mas se aquela casa a lâmpada estiver queimada, não estiver funcionando, ou se aquele lugar estiver sem eletricidade, não vai funcionar. Ainda assim, repara, mesmo quando não tem luz, você sabe que acabou a luz da sua casa, você viu que apagou tudo, você ainda vai lá no interruptor e aperta.
E às vezes você vai procurar uma lanterna, uma vela, ou até mesmo um celular para ligar a lanterna dele. Se você passar por um interruptor, mesmo sabendo que não tem luz, às vezes você vai lá e aperta o botãozinho do interruptor. Por que que isso acontece? Porque esse é um comportamento que é muito reforçado. Por muitas vezes na nossa vida, a gente aperta o botão do interruptor e a luz acende. Então, mesmo quando a gente sabe que não tem luz, a gente faz isso algumas vezes. E por que que eu tô explicando essa coisa de comportamento? Porque todos os nossos comportamentos vão ser dessa forma, né? Então, lembra, não tem luz, aperta o botão, acende a luz, que é o que eu queria. Tô dando um exemplo muito simples, mas isso vai funcionar para vários comportamentos. E acender a luz, ao mesmo tempo que pode ser nessa relação, né? Ela é a recompensa por apertar o botão, né? Ela é recompensa, não, vamos falar de consequência, que é um termo melhor. Mas pode ser que acendi a luz e porque aí luz acesa me faz ver, por exemplo, que tem uma barata ali no quarto e eu saio correndo porque eu tenho medo de barata e vou chamar alguém para matar a barata. Entende que em uma relação, né, em uma tríplice contingência, o fato de luz acesa é recompensa, é consequência da minha atitude de apertar o interruptor. Em outra contingência, a luz estar acesa é o que começa um outro comportamento. Então, é como se são 3 fatores ali que mantêm o nosso comportamento, é como se um fosse interligando no outro e aí faz com que a gente faça várias coisas ao longo da vida. E por que que eu tô falando disso? Para dizer que o nosso comportamento ele é mantido por reforçamento, ou seja, aquilo que tem uma consequência desejada ou funcional tende a acontecer mais vezes. E o nosso comportamento é vivo, ele não é parado, né? Ele não é estático, ele é vivo. E à medida que eu vou me comportando e que as consequências vão sendo, não necessariamente sempre a consequência vai ser desejada. Tem situações em que a consequência não é desejada, mas ela acontece porque é funcional, porque funciona, né? E aí a gente pode comparar a forma de modelar um comportamento, de adquirir um comportamento, com a teoria da evolução do Darwin, que era sobrevive quem é mais forte. Então, aquele comportamento que é mais forte, ele sobrevive. E algumas vezes a gente vai criando algumas regras que vão facilitando a nossa vida, que é o que a gente pode chamar de autorregras. Quer ver só? Você é criança e você aprende que para abrir a torneira tem que girar assim, ó. Aí sai água da torneira. É uma regra que você tem. Só que aí, se você nasceu ali nos anos 80, 90, um dia você chegou no shopping, no aeroporto, no hotel, em algum lugar, e não tinha o registro para girar assim. Aí, né, se você for espertinho, você vai ficar olhando alguém ali, a pessoa aperta em cima da torneira assim, pá, sai água. Adquirir um comportamento novo. Então, aquela regra que eu tinha de que tem que girar a torneira para sair água, ela já deixa de valer, porque tem torneira que você não gira, você aperta. E aí, depois de um tempo, veio a torneira de sensor, que não tem mais lugar para apertar em cima. Você só bota a mão embaixo e tem água saindo. E ainda tem um outro tipo de torneira que geralmente tem em um hospital ou ambientes que estão relacionados a serviços de saúde ou que precisam ser ambientes esterilizados, alguma coisa assim, que a torneira ela é acionada por um botão que você aperta no chão. Então, você pisa em algum lugar e a torneira abre para sair água. E em ambiente cirúrgico, né, hospitalar é bem comum, porque você precisa estar totalmente ali esterilizado. Você não pode lavar a mão e botar a mão ali na torneira, porque pode contaminar. Então, aquela regra que eu criei primeiro, que era de girar o registro da torneira, em algum momento ela pode não funcionar. E por que eu tô contando essa história da torneira? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai criando algumas regras. A gente também recebe regras que elas podem funcionar ou não. Então, por exemplo, a gente tem aquela coisa de que homem não chora, então você acaba tendo muitos indivíduos do sexo masculino que acabam sendo mais rudes, mais grosseiros ou menos sentimentais, menos sensíveis. E
tem muitos homens que não sabem muito bem, peraí, né? Como é que eu falo disso que eu tô sentindo? Não posso falar. Homem não chora, homem não quer discutir relação, tem várias coisas. E às vezes a gente se sente em lugares que não são bons, né? A gente se sente num momento de sofrimento. E aí, pra falar disso, eu vou contar a história da Cláudia. A Cláudia procurou terapia porque ela sentia que a vida dela profissional não era boa, porque ela tava meio estressada, um pouco deprimida e tal. E aí, ao longo do processo de terapia, ela foi contando um pouco mais sobre a vida dela. E aí você sabe que a Cláudia, ela é a irmã mais velha de 3 irmãs, ela mora com a mãe e as 3 irmãs, e o filho dela, ela tem um filho de 10 anos. A Cláudia, ela era muito boa aluna no ensino médio, ela tinha as melhores notas, né? O melhor boletim ali entre as irmãs era o dela, mas ela não foi para a faculdade, ela sempre foi muito dinâmica, muito trabalhadora, e em algum momento ela achou que não era ainda a hora de ir para a faculdade, o tempo foi passando, hoje ela tem 40 anos e ainda não tem um curso superior. Já as irmãs dela, não. Uma irmã é professora igual a mãe e a outra é advogada igual ao pai. E as duas são funcionárias públicas. A mãe da Cláudia é viúva, já tem uns 5 anos e parece que ela não lida muito bem com o fato de ter perdido o marido. Mas ela sempre fala que a Cláudia é uma fracassada, que ela não deu certo na vida e que ela nunca vai dar certo enquanto ela não tiver um curso de nível superior. E a Cláudia, ela trabalhou em várias empresas ali do segmento de joias, na área comercial, em relações públicas e até, né, a sua profissão atual é a de design de joias. No seu portfólio ela tem várias peças, várias joias que receberam prêmios até internacionais. Ela tinha um ateliê que se manteve aí por 7 anos com uma sócia, mas de uns tempos para cá ela saiu, desfez essa sociedade para abrir o ateliê dela. E aí, quando eu falo para você que ela tem joias premiadas, que ela tem a própria empresa, ela mora, né, ela mora com a família, mas em uma casa bastante espaçosa, num bairro nobre da cidade, não parece alguém que é mal sucedido, alguém que fracassou na vida, certo? Mas lembra que eu contei lá no ensino médio que ela tinha boas notas? Nessa época, ela era a preferida da mãe dela. E ela achava que sucesso, ela relacionou sucesso a ter o reconhecimento da sua mãe. Hoje, a mãe dela acha que o trabalho dela é uma coisa que qualquer pessoa faz. Então, a cada vez que ela ganha um prêmio, ou que ela tem um reconhecimento pelo trabalho que ela faz, e até mesmo o dinheiro que ela ganha, porque receber dinheiro, ser bem remunerado pelo seu trabalho, é uma forma de reconhecimento pelo seu trabalho. A Cláudia acha que ela chegou na terapia achando que isso era bajulação, que não valia muito. E aí, durante todo o processo terapêutico, foi preciso revisar as crenças, né, as autorregras que a Cláudia trouxe para a vida dela, que criou, e as que ela trouxe vindas da família, para entender que não, né? E aí você pensa, faz sentido uma mulher de 40 anos ir para a faculdade? Se for um desejo dela, por que não, né? Mas associar que não sou bem sucedida ou não tenho sucesso porque minha mãe não reconhece isso, não é exatamente tão justo consigo mesmo. Porque se você parar para pensar, tem algumas profissões que você nem consegue explicar para sua mãe ou para sua família o que você faz, né? Imagina, sei lá, um analista de SEO, um designer, alguém que trabalha, principalmente pessoa que trabalha com internet, explicar para a família o que faz é um caos. Imagina se essa pessoa depender do resultado ou do reconhecimento que a família, do resultado que a família vê ou do reconhecimento que a família dá para o trabalho dela. Seria um caos, né? E aí aqui eu vou trazer um desafio pra gente entender um pouco aí, pra você entender quais são as regras da sua vida. Então você vai primeiro listar as 5 regras principais da sua vida, e aí você vai falar, Vanessa, como é que eu descubro, como é que eu sei quais são as minhas regras? Pensa e escreve quais são os seus segredos para felicidade, quais são valores, né, aquilo que você geralmente pensa.
E quais são as suas metas mais importantes? Tudo isso vai estar ligado às regras que você tem para sua vida. E aí a gente vai fazer uma revisão disso, né? Vou dar uma olhada aqui na minha cola para falar exatamente, né? E aí, quando você tiver essas 5 regras listadas, responda para cada uma delas, né? Em qual época essa regra surgiu? Elas ainda são úteis? Lembra da história da torneira? Ainda tem torneira que você gira o registro para abrir, mas tem vários outros tipos de torneira. Então, a gente teve que se adaptar aí e entender de outra forma como usar. Quais coisas na sua vida não são aceitas ou não são permitidas por essas regras, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente aprendeu a mãe falando que não pode andar descalço porque senão a gente vai gripar. Você ainda não anda descalço achando que vai gripar? Não pode comer manga com leite, não é? Não tinha uma coisa assim? Ai, manga com leite morre. Algumas coisas. E será que você está se privando de alguma coisa desnecessariamente por conta dessas regras? Veja, eu não estou em nenhum momento falando que as autorregras ou que as regras que a gente recebe da nossa família, aquelas que a gente cria para nossa vida, elas não são boas. Elas funcionam, mas tem regras que com o tempo elas vão, é como se tivesse validade, sabe? Funcionou uma época, agora não funciona mais. E aí a gente precisa revisar essas regras e trocar por outras coisas, né? E por que eu tô falando dessas regras? Para retomar aqui a questão de incluir coisas novas. Então, pode ser que alguma coisa que para você, lá no ensino médio, lá na época da escola, da faculdade, funcionasse muito bem, e hoje não funciona. Eu não sei como é para você que tá aí desse lado, mas eu já sou uma pessoa de 40 anos. Antes, para mim, ir dormir tarde, né? Eu, quando não tinha filhos, era bem comum, às vezes, assim, a gente tá em casa, assistir a filme. Eu já terminei de assistir um filme às 4 da manhã, dormi das 4 às 6, levantei às 6, fui, trabalhei o dia inteiro e vivi. Se eu hoje, com 40 anos, fizer isso, biologicamente, o meu corpinho não vai dar conta. Possivelmente, às 6 horas eu nem vou ouvir o despertador tocar. É claro que eu tô falando aqui uma coisa que tem a ver com rotina, mas tem várias coisas que podem ser. Então, eu, Vanessa, tenho pra mim que na minha vida funciona melhor se eu tiver rotina. Então, eu sou a pessoa que gosta de ir dormir às 10 da noite e acordar por volta das 6 da manhã. Se eu puder, eu até acordo um pouquinho mais tarde. Mas eu preciso ter rotina para funcionar melhor. E pra mim, ainda funciona essa regra. Pode ser que algum dia ela deixe de funcionar, né? Vamos imaginar que eu arrume um trabalho em que eu vá trabalhar à noite. Talvez eu tenha que mudar essa regra. Mas agora ela funciona muito bem, né? E vamos falar um pouquinho agora sobre 3 universos que a gente tem que são importantes na nossa vida. Um deles é o pessoal, e quando eu falo pessoal, eu tô falando da sua intimidade, da sua privacidade, da sua carreira, da sua vaidade, dos seus interesses pessoais, do seu universo familiar, que aí é filhos, pais, primos, amigos, parentes ali, todo mundo. E você tem um universo que ele é conjugal. Se você se relaciona, né? Nem todo mundo tem um parceiro na vida ou uma parceira, mas se você tiver um parceiro ou uma parceira, esse aqui é um outro universo que é bem importante na sua vida. E por que eu tô falando disso? Para falar do quanto eu invisto nesses universos, nessas áreas da minha vida. É importante que eu seja uma pessoa pessoalmente satisfeita com a minha vida. Ah, minha carreira não é o que eu gostaria, eu posso mudar. Ou não, né? Tem gente que vai... Ah, não vou mudar essa altura da vida, já tô aqui, vou me aposentar. Tem, por exemplo, eu já vi muita história, assim, ó, de funcionário público, de que a pessoa faz um concurso, né? Principalmente de uns anos pra cá. A pessoa faz um concurso, ela é aprovada, tem salários e benefícios que são relativamente muito bons, assim. Mas chega uma hora que a pessoa olha e fala, eu odeio o que eu faço. Mas ela olha para os boletos, ela olha para a conta bancária, e aí ela acaba ficando naquela profissão. Geralmente essas pessoas, elas deprimem, elas estressam, elas têm burnout, elas têm ansiedade, porque elas estão o tempo todo fazendo alguma coisa que elas não querem.
Esse seria, por exemplo, um universo para você avaliar se isso tá de acordo. Não tá? Eu posso mudar? Eu quero. Tem gente que vai se dar conta de que não quer mais aquela carreira quando tá muito perto de aposentar. Então a pessoa não vai querer mudar. Em relação a filhos, pais, parentes e amigos e tudo mais. A gente vive numa sociedade em que é bem comum se ouvir assim: ah, mas é família, né? A gente tem que fazer de tudo para se dar bem com a família. Não tô pregando aqui que você não deveria estar próximo da sua família. Nós somos seres sociais, a gente precisa de relacionamentos familiares, sociais, né? É importante pra gente. Mas às vezes você tem um primo, um tio, alguém da sua família que não te faz bem. Pra que você vai ficar insistindo em manter essa pessoa na sua vida? Sabe aquela coisa assim de você conquistar uma coisa nova e o fulano assim, ah, mas seu primo lá, não. Eu, particularmente, eu tenho uma prima que é médica e é formada numa universidade federal, eu acho que é federal, Em alguns momentos da minha vida eu ouvi isso, porque a fulana, sua prima lá, passou na federal e eu estudava na Unip, né? Então tem algumas coisas assim, alguns comentários que podem não fazer bem pra gente. Eu dei aqui um exemplo simples que eu lembrei agora, de que pra alguém, algumas pessoas vão ouvir, está tudo bem. Ah, tá bom, ela é médica, que legal, vai ser feliz, ela quis isso pra vida dela. Agora, tem pessoas que vão ouvir isso e vão sofrer um montão, porque, eu não passei na federal, eu não sou médica, né? Então, avalie um pouco desses relacionamentos. E o relacionamento conjugal, eu falo que ele é uma vida à parte, porque você tem a sua vida, a vida da outra pessoa e a vida que vocês constroem juntos. É importante que se tenha união entre um casal? Sim. Mas lembra lá da história da Ana? Ela não nasceu colada com o marido e ela também não morreu junto com ele. Quando ele morreu, ela deprimiu. Então é importante que a nossa vida conjugal, ela seja compartilhada, ela seja de união, mas que a gente também tenha os nossos interesses. Eu tive uma diretora, uma época, que aconteceu isso. O marido dela era incrível, era maravilhoso. E ele faleceu, assim, até relativamente jovem. Ela tava, acho que na casa dos 50 anos, alguma coisa assim. E ela teve muita dificuldade para lidar com as coisas. Só que era uma pessoa bastante ativa. Então ela foi buscar outro grupo de amigas, ela começou a se envolver em outras coisas. E para ela aquilo foi incrível. Mas teve um período ali de adaptação. E tem gente, por exemplo, que se a pessoa tá deprimida, ela não vai conseguir ter tanta variação de repertório. Então é importante que ao longo da vida a gente vá olhando um pouco disso. Até porque tem coisas que de repente você gosta e vai ver que você faz, você gosta e vê o quanto é o máximo. Teve uma época que eu tava nessa de querer fazer coisas novas. E eu fiz durante um tempo, acho que uns 6 meses mais ou menos, a aula de arqueria, né? Pra quem não sabe, arqueria é arco e flecha. De verdade, eu nunca fui muito boa com esporte, nunca fui muito boa com coisas que envolvem coordenação motora, mas era muito bacana, assim, porque tinha toda uma postura que você precisava ter, o tanto de força, você precisa atingir um alvo, tem uma forma de você segurar o arco e a flecha, enfim. E eu que era sempre muito acelerada, essa experiência de arco e flecha para mim foi bem bacana, assim, porque eu pude ter um pouco mais de domínio do meu corpo, sabe? De esperar, de não é rápido como você pensa, aquela gente assiste filme, aí você vê um arqueiro que sai correndo, ele tira uma flecha daqui de trás, ele pá, atira em alguém. Não é tão simples, tão rápido assim. Mas é bem interessante que você tenha aí possibilidade de repertório. E por que eu comecei a falar sobre, né? Juntei aqui as esferas, os universos da sua vida e falei de repertórios variados. Porque é importante também avaliar o quanto você investe nos relacionamentos da sua vida. O seu relacionamento consigo, o com a sua família e o com o seu parceiro ou a sua parceira. Porque isso vai te ajudar bastante a ter uma vida um pouco mais equilibrada.
quer a receita para uma vida infeliz, para uma vida de insatisfação, é você o tempo todo ficar fazendo aquilo que as pessoas esperam que você faça, né? Expor-se ao novo também tem isso. E aqui também tem um desafio para você fazer, vamos falar dele, que é um desafio para você avaliar o quanto você está investindo nesses universos da sua vida. Então, você vai escrever num papel quais são os seus investimentos. Então, em você, na família e no casal. Aí depois você escreve para o futuro, né? O que você pretende de investimento, né? Quais planos você tem para você, para a família e para o casal. Tem casais, por exemplo, em que um quer ter filho e o outro não quer. Um gosta muito de sair, o outro não gosta. Um é diurno e o outro é noturno. Isso pode ser um fator, por exemplo, de em algum momento aquele casal deixar de existir. Porque será que eu estou disposto a ceder pelo outro? É importante a gente olhar isso, porque às vezes, né? Eu já vi casos, por exemplo, a pessoa que vai lá, namora 10 anos uma pessoa, e aí de repente desfaz, né? Uma delas vai ser feliz, porque não estava bom aquela relação, e a outra ficar ali muito mal. Então, vamos avaliar um pouco quais são os investimentos que eu tô fazendo, né? E aí, para cada resposta que você escreveu, tanto para você quanto para o futuro, quem é o responsável pela felicidade e pela realização? A sua, a da sua família e a do casal, né? Seu cônjuge, seus parentes e seus filhos, eles são a fonte, eles são responsáveis pelas suas conquistas, pelas suas realizações. Eles pediram para ser responsável, para ter essa responsabilidade? Onde você fica quando você investe mais no familiar e no conjugal? Porque uma coisa é fato, a gente não se relaciona com uma pessoa, ninguém começa um relacionamento para terminar. Mas nesta vida, todos os relacionamentos eles vão acabar. Se não por uma dissolução daquele casal, eles vão acabar porque um dos dois vai morrer. É triste, mas é a verdade. É claro que pode acontecer de, sei lá, eu não sei se isso é uma sorte, eu acho que não. Mas de repente os dois morrem juntos, aí um sofre a ausência do outro, mas geralmente, inclusive meninas, eu quero dizer que geralmente quem morre primeiro é o homem, tá? A gente vive muito, e aí é interessante, esse é um dado que diz assim, ó. Quando tem o falecimento de um dos dois ali do casal, geralmente quem morre primeiro é o homem. E aí a mulher fica viúva. Essa mulher viúva, ela, claro, ela vai sofrer. Tem pessoas que nunca se casam de novo, enfim. Mas ela é capaz de se adaptar e de viver bem sem aquela pessoa. Agora, sem um marido, né, dela. Agora, tem vários casos em que quando a mulher falece primeiro, geralmente o homem morre em um tempo muito curto. Ah, não, eu conheço alguém, sim, eu conheço uma pessoa, um homem que ficou viúvo e já tá há muitos anos viúvo. Mas ele é um ponto fora da curva. A gente, mulher, a gente lida mais, a gente lida melhor com isso do que os homens, né? E aí, olhando para tudo isso, por que é importante que eu me exponha ao novo, que eu entenda os meus comportamentos, que eu diversifique o meu comportamento, os meus investimentos nas relações? Porque tudo está ligado a uma flexibilidade comportamental, a uma variedade de comportamento, que vai fazer com que eu tenha mais chances de me adaptar e ao que está acontecendo, àquela nova realidade que eu estou vivendo, e vai afastar mais ainda, cada vez mais, depressão, ansiedade, burnout, estresse e afins, né? E um ponto pra gente pensar também é o seguinte: a gente vive num mundo onde todo mundo quer tudo rápido, né? Eu acho que não tem hoje, mas teve uma época que o Habib's fazia entrega em 28 minutos. Então, você fazia o seu pedido, em 28 minutos estava ali na sua porta, e se não tivesse, você não pagava. A gente vive numa época de iFood, e a gente quer as coisas mais rápidas, né? O Bauman, ele fala de... É Bauman? O Bauman fala das relações líquidas, ou da liquidez das relações.
onde hoje você tá amando uma pessoa, você tá muito apaixonado e amanhã você não tá mais. A gente quer coisas muito rápidas. E aqui é um ponto de atenção assim mega, para tudo e presta atenção no que eu vou falar agora. Que essa dificuldade de lidar com o processo, com o tempo que as coisas levam para acontecer, ela é uma característica que está presente em quadros depressivos. Quer dizer que se tem isso, é depressão? Não, não é isso. Mas ela está presente em quadros depressivos. Por quê? Uma pessoa deprimida, ela tem dificuldade de lidar com coisas em longo prazo, né? Então tem um processo para acontecer, né? Para uma mudança. Essa pessoa não está disposta. É bem difícil você fazer a pessoa deprimida aderir a tratamento. Porque o tratamento leva tempo. E a pessoa deprimida, ela quer tomar um comprimido e pá, estou deprimida, estou curada. Ela quer fazer uma caminhada na rua e pá, estou curada. Não é assim que acontece. É totalmente possível se curar de depressão? Sim, é. Ansiedade também, mas tem um processo ali que acontece. Eu já ouvi um paciente falar assim, eu pesquisei no Google sobre como parar uma crise de ansiedade. E lá falava que eu tinha que respirar. Mas eu respirei e não melhorou, então não funciona. Tem umas técnicas, uma delas é da respiração diafragmática, que você conta 1001, 1002, 1003, 1004, aí inspira e depois vai expirando devagar. Tem até no YouTube, dei uma pesquisada, tem um vídeo do peixinho. Quando o peixe sobe, você inspira. Quando o dele desce, ele sobe e você inspira. Quando ele desce, você expira. Só que você nunca faz isso. Quando você tá numa crise de ansiedade, você quer fazer, quer que funcione? Não vai, é prática, né? Esses dias eu tava voltando, hoje fui levar a Laura na escola e quando eu tava voltando, eu vi uma criança, né? A criança anda com a mãozinha assim, uma mão tava segurando aqui no pai e a outra tava assim, pra manter o equilíbrio. Ele vai andando assim, né? Era um bebezinho que tava entrando na escola. Já não era um bebê tão pequeno, devia ter um ano e pouquinho, mas estava andando desse jeito. Você não aprendeu a andar em um dia só. Você demorou um tempo para aprender a andar. Não é assim tão rápido que a gente aprende as coisas. É preciso praticar. Para uma respiração diafragmática ser capaz de interromper uma crise de ansiedade, você tem que fazer isso constantemente. Eu já vi uma especialista falando que o ideal seria você fazer 17 vezes por dia esta respiração. E aí pode ser que em uma crise de ansiedade ela vai funcionar. Percebe como não é tudo tão rápido? Os pequenos ganhos, as pequenas conquistas da vida, elas precisam ser comemoradas. Essa é uma forma de você manter longe, por exemplo, um quadro depressivo, né? E aí, falando de transformações de médio e longo prazo. Por que elas são importantes? Porque você está trabalhando por um objetivo. Você tem um propósito ali na sua vida. E isso vai fazer com que você tenha mais chances de encontrar satisfação. Tem uma técnica que é a do diário da gratidão, que é, ao final do dia, a técnica por si só de diário da gratidão supõe que você registre, que você escreva num caderno todos os dias 3 coisas pelas quais você é grata, coisas que aconteceram dentro daquele dia, né? São pequenas coisas que vão te dando uma perspectiva mais positiva da vida. Não necessariamente você precisa escrever sempre, a técnica essa é a do diário escrever, mas quando você consegue comemorar pequenas conquistas, quando você consegue identificar os pequenos ganhos da vida, isso faz com que você se comprometa com o seu objetivo de longo prazo e faz também com que você tenha mais realização. Isso é um antídoto aí para, né, parar de sofrer com estresse, ansiedade, depressão, burnout e todas essas coisas. E aí, este princípio, ele pressupõe que você diferencia o que é prazer do que é o alívio. Prazer, ele tá ligado com alegria, com contentamento, com uma satisfação. Alívio é, ufa, fugir daquilo. Estou sem gripe. Por exemplo, se eu estivesse gripada, acabou a gripe. Ufa, acabou a gripe.
Isso é prazer? Não, é um alívio, não tem mais febre, não tem mais remédio para tomar, não tô mais tossindo. Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes na vida, e essa é uma característica das pessoas que estão estressadas, elas têm um alto índice de comportamentos que a gente chama de fuga e esquiva, que é o comportamento do fugir, do sair de uma coisa que é ruim. Já vou explicar um pouquinho, mas quando você tem um alto índice, é muito mais provável que a sua vida esteja tomada por estresse. E aí vamos falar especificamente de fuga e esquiva. Fuga e esquiva é, como o nome já diz, você fugir ou se esquivar. Fugir, estou de frente com uma pessoa com quem eu não quero falar. Vou embora para não falar com a pessoa. Já encontrei a pessoa e vou embora. Esquiva, eu sei que a pessoa vai estar em tal lugar, eu nem vou naquele lugar. Quando a gente tem um alto índice de comportamento de fuga e esquiva, certeza você tem uma pessoa que tá ali muito mais, a vida dela tá muito mais ligada à depressão, a estresse, a burnout, a ansiedade. Ter mais comportamentos que relacionem a prazer vão fazer com que você tenha uma vida mais equilibrada e mais saudável. A vida não é só prazer, é fato, isso é um fato, mas como é que eu coloco mais prazer na minha vida? Coloque na sua rotina, planeje a sua rotina para que você tenha momentos de lazer. Hoje em dia a gente tem muitas tarefas, a gente tem muito trabalho, ainda tem que estudar e a gente quer ser uma pessoa melhor, né? Às vezes a nossa agenda tá bem cheia. Mas se eu organizar essa agenda, por exemplo, de forma que na parte da manhã é o momento em que eu funciono melhor, eu coloco ali as tarefas que são mais complexas de serem realizadas. A parte da tarde é o momento em que eu tô menos focada. Talvez ali não seja o momento de colocar tarefas muito complexas, né? Na empresa eu tinha o hábito de, pela manhã, eu gostava de organizar minha casa, então tudo que tinha a ver com e-mails, planilhas e afins, eu preferia fazer de manhã e colocar as reuniões para o período da tarde, porque aí era um momento em que talvez eu não estivesse mais tão focada para atualizar uma planilha ou para criar uma apresentação. Então, eu ia criando essas estratégias. Coloque ao longo do seu dia momentos de prazer. Ah, você gosta, por exemplo, um dia de sol, um dia de verão. Você gosta de sorvete? Por que não, de vez em quando, colocar ali uma casquinha dentro dessa rotina? Não fique se recompensando com comida, porque você não é cachorro para ficar ganhando petisco toda hora. Mas planeje coisas que você gosta, né? Aqui em casa a gente gosta muito de quebra-cabeça. Então, de vez em quando, a gente parava ali para montar um quebra-cabeças maior, mais complexo e tal. A gente gosta de, no final do dia, sentar para conversar. Então, geralmente, nós jantamos juntos, todos, e conversamos sobre o dia, falamos sobre coisas que nós pensamos. A gente vai colocando essas coisas na rotina. Isso vai equilibrando para que você tenha uma rotina mais saudável. E por último, eu quero deixar um desafio aqui para te ajudar a identificar quais são os milagres que você precisa na sua vida ou que você gostaria e por quais deles você é responsável. Então, imagina que você encontrou uma lâmpada lá e o gênio vai te conceder 3 pedidos. Só que tem algumas regras para esses pedidos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu não vou falar nada errado. Tem que ser um pedido que esteja relacionado a prazer, ou seja, não pode ser alguma coisa para tirar um alívio. Ah, eu odeio meu trabalho, então eu vou sair desse trabalho. Não, tem que ser alguma coisa que esteja relacionada a prazer. Não é uma coisa material e é uma coisa que é para você, não pode ser para outra pessoa. Agora, depois que você escreveu esses seus 3 desejos, então pensa aí, quais são os 3 desejos que você, gostaria? Ao lado de cada um desses desejos, escreva 3 coisas que você poderia fazer para ajudar o gênio da lâmpada a realizar esse desejo. Depois, você vai classificar essas ajudas que você pode dar para o gênio com 3 letrinhas. C
é para aquelas coisas que você pode fazer em um curto prazo, sabe? Em alguns dias. M é aquilo que... alguns dias ou semanas, pode ser. M para aquilo que vai levar alguns meses para se realizar, para ser feito. E L, né? Que seria curto, médio, e o L de longo prazo, aquilo que vai levar mais de um ano para se concretizar. Coloca ali do lado. Isso vai te ajudar a ver que muitas vezes os milagres que a gente precisa que aconteçam na sua vida são você quem pode fazer. Você pode fazer isso. A vida não vai mudar de uma hora para outra, né? E aí o que você pode fazer para tornar esses milagres possíveis? Quais são as prioridades? Depois de fazer isso, se você quiser, fica aí o convite para que você organize ali dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento, essas ajudas para o seu gênio da lâmpada como tarefas para que você faça, porque aí no período de curto, médio e longo prazo, você mesmo vai poder fazer na sua vida as mudanças que são necessárias. Então, para a gente finalizar, para a gente resumir aqui, para que você tenha uma vida com mais qualidade e afaste da sua vida os sofrimentos que estão relacionados a estresse e as suas consequências, que são burnout, depressão e ansiedade, é preciso que você entenda os seus comportamentos. Por que eu me comporto de um determinado jeito? E entendendo esse comportamento, você tem a capacidade de mudar. Em segundo lugar, é preciso que você se exponha a coisas novas, que você tenha novidades, né? Que o seu comportamento, seu repertório comportamental, ele seja o mais amplo possível. E por último, o terceiro é que haja uma transformação em médio e longo prazo, que você busque melhorias na sua vida. E aí, gostou desse conteúdo? Me ajuda a compartilhar autoconhecimento com mais pessoas e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa.